Há um debate sobre a data do Natal, se ela é a data correta ou não. Isso não é importante. O importante é que nós devemos comemorar a encarnação de Cristo, quando Cristo se fez homem, se fez gente e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14, dá essa notícia maravilhosa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Lembrar que a obra da salvação dependia da encarnação é que faz o sentido do Natal. Se Jesus não tivesse feito gente, ele não poderia nos representar. E hoje podemos, mesmo com a dúvida da data do nascimento, há quem diga que Jesus nasceu no dia 17 de abril. Mas tudo é suposição, a Bíblia não dá a data e não há elementos que dê garantias de que data A, B, C sejam as datas corretas. No entanto, Jesus nasceu, e ele nasceu em algum dia. E nós lembramos, nessa data, no dia 24, no dia 25, o nascimento do nosso Salvador, aquele que se fez carne para ser homem, como nós somos, e poder experimentar tudo que nós experimentamos para poder interceder por nós, nós que somos pecadores. Muito obrigado por você estar aqui. Deus certamente tem algo a falar ao seu coração. É repetido na Bíblia várias vezes a observação, insistentemente: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Portanto, eu quero compartilhar com os queridos um texto de Mateus, capítulo 2, o presbítero Nabil já havia antecipado, que pregaríamos em Mateus. É um texto muito conhecido, que tem a ver com o período do nascimento de Jesus Cristo, e conta a história dos magos que vieram do Oriente para adorar o Rei dos Judeus. Assentados como estamos, façamos a leitura de Mateus 2, de 1 a 11. Diz assim o texto bíblico: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Até aqui. Que Deus nos dê o entendimento, a clareza dessa história contada e revelada para todos nós. Há duas perguntas iniciais
que devemos fazer a esse texto para melhor compreendê-lo. A primeira tem a ver com estes magos. A segunda tem a ver com a estrela que eles viram. Quem são esses magos? De onde vieram? Diz o texto que eles vieram do Oriente. Mas de onde precisamente eles vieram? Os magos eram estudiosos dos céus, eram persas, adoravam o fogo, tinham um tipo de vestimenta toda particular, um chapeuzinho parecendo uma touca de Papai Noel, usavam calças. Dentro do esquema das ordens sociais, das classes sociais na Pérsia, eles usavam calças. Não há indícios de que eram reis. Isso é uma tradição que veio posteriormente, dizendo que eles eram reis magos. Não há nenhuma evidência de que eles eram reis, nem muito menos de que eram 3, nem muito menos que eram Baltazar, Gaspar e Belchior. Todas essas informações que eu estou dando a vocês são informações de tradições, mas na Bíblia a única referência aos magos se encontra em Mateus e tão somente nesse texto aqui. Não há em outro lugar na Bíblia referências e detalhes aos magos, senão isso aqui. Tudo que vem além disso pode ser suposição, tradição adquirida, mas nenhuma evidência de verdade, cristalina e patente. Estes homens, eles estudavam os céus, como basicamente todas as culturas daquela época e antes daquela época, até hoje, estudam os céus para saber qual o nosso destino, qual o nosso futuro. Isso é astrologia, que a Bíblia não dá nenhum suporte, não referenda, não apoia e não diz que isso é verdade. Pelo contrário, a Bíblia vai condenar essa busca de que os céus regem nossas vidas, que posição de estrelas e planetas interferirá no curso da nossa vida. Mas esses magos criam nisso. Os maias, aqui na América do Sul, criam também nisso. Os incas, os astecas, criam nisso. Há uma fascinação com os céus. Toda a astrologia que algumas pessoas até usam para saber o mapa astral e o horóscopo, que alguns ainda, infelizmente, gostam de ler, vem de toda essa origem babilônica, persa, e que a Bíblia não dá nenhum suporte. Pelo contrário, só existe uma estrela que rege a nossa vida. É Jesus, a estrela da manhã. Ele, a pessoa de Jesus, sim, que é na Bíblia apresentado como a estrela da manhã. Ele rege a nossa vida. Mas nenhuma posição no céu interferirá na nossa vida. Bom, mas por que Deus permite então que os magos olhem para os céus e, vendo uma conjugação toda especial, venham e descubram que em Jerusalém, aliás, melhor dizendo, nas imediações de Jerusalém, porque Belém está a 8 quilômetros de Jerusalém, havia nascido o rei dos judeus, e acertaram perfeitamente. Por que Deus permitiu isso? Bom, eu tenho uma teoria. Os judeus iriam negar Jesus, não o aceitariam, não o receberiam, pelo contrário, acabariam crucificando-o. E Deus precisava deixar claro que ele havia mandado o seu filho, e se o seu povo não o quisesse receber, ele levantaria, porque soberano que é, levantaria de onde ele quisesse pessoas que, mesmo não o conhecendo, viessem a Israel e adorassem a Jesus como rei, porque na sua terra ele não seria visto como rei.
Logo no seu nascimento não havia hospedagem para ele. Essa é a informação que nós temos quando ele chega em Belém. Quando ele recebe um título de rei, é na cruz, mais como uma inscrição para ridicularizá-lo do que uma forma de honrá-lo. Até, de alguma forma, Pilatos, impactado pela presença de Jesus, mesmo surrado, cheio de hematomas e de sangue correndo sobre o seu corpo, fez a pergunta, quase que admirado, dizendo: és tu, rei dos judeus mesmo? Mas aqueles magos vieram do Oriente para adorá-lo. E assim fizeram. Eles se alegraram profundamente. Eles foram capazes de dar presentes a Jesus ali, de uma forma tão singela, ainda em Belém. Estes homens que vieram do Oriente, vieram seguindo uma estrela. Há duas teorias mais aceitáveis, há milhares de teorias a respeito dessa estrela. A primeira, que tem uma base científica, tem a ver com a posição que Júpiter se levanta no Oriente, em um período específico do ano, e esta estrela, quando se levanta, ela se levanta na constelação de Áries. E Áries, na mitologia e na crença daquela época, Áries era o símbolo da nação israelita. Há até moedas comemorativas em que um carneiro, ele é colocado em moedas como representação de Israel. Como os magos lá no Oriente perceberam que Júpiter, que para eles, na compreensão deles, era uma estrela, se levantava no seu apogeu e se colocava dentro da constelação de Áries, eles entendiam que aquela estrela Júpiter, era a estrela real. E se aquela estrela, naquela conjugação, havia estado dentro da constelação de Áries, certamente o rei estaria nascendo em Israel. E eles se deslocam mais de 3.000 quilômetros. Se viessem em linha reta, seriam 3.000 quilômetros. Como eles certamente pegaram os rios e subiram para Alepo e depois desceram para Israel, alguns calculam que eles andaram 3.400 quilômetros. Meses se passaram. É provável que a essa altura Jesus estivesse com 6 a 8 meses de vida, quando eles ali chegaram. E eles vêm seguindo essa estrela, e quando eles chegam em Belém, até um estudo que o Discovery, se você assiste o Discovery, tem de como a estrela Júpiter, porque eles entendiam que Júpiter era uma estrela, nascia em Belém. Então, quando eles chegam em Belém e veem a estrela novamente se posicionando na constelação de Áries, eles se dirigem a Belém com a informação de que o rei nasceria em Belém, e ali eles encontram o local onde Jesus estava com a sua família. É uma argumentação interessante, mas há algumas dificuldades nessa primeira argumentação. A grande dificuldade dessa argumentação é porque a Bíblia diz que essa estrela vem guiando e para sobre a casa, sobre o local onde Jesus estava com a sua família. Então, não é tão simples a moldar, a acoplar esta teoria à história. Mas é uma teoria muito válida hoje e aceitada por alguns. Eu creio que a estrela que eles viram não era um corpo celestial, de fato, como nós conhecemos. A estrela que eles viram nada mais era do que uma manifestação de um milagre, de uma luz grande no céu que conduzia-os até onde Jesus estava. Por essa razão, e só por essa razão,
que esta luz intensa, que na visão deles eles poderiam compreender como estrela, esteve literalmente sobre o local onde Jesus estava. Mas havia uma luz que conduziu até que eles chegassem onde Jesus estava. E ali eles puderam adorá-lo. Bom, olhemos agora mais para o texto e vamos aprender por que Deus usou esse método de conduzi-los por meio de uma luz ou de uma estrela para trazê-los onde Jesus, o rei dos judeus, o rei de toda a terra, onde ele estava. Eu vejo que na história dos magos há toda uma analogia aplicada à vida daqueles que são guiados por Deus, orientados por Deus, chamados por Deus. Todos nós que queremos segui-lo de alguma forma, e ele disse repetidamente, segue-me, segue-me. A nossa condição de discípulos está na decisão de segui-lo, de tê-lo como paradigma, como referencial de nossas vidas. E tudo que os magos vieram a fazer tem a ver com a nossa postura de vida, com aquilo que devemos fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, com respeito ao nosso compromisso com Jesus, com o reino, com o evangelho. Eu olho para essa história e vejo Deus aplicando às nossas vidas como fez com os magos. Qual a primeira lição que eu aprendo? Eu sou chamado a aprender a olhar para o céu. Os magos olharam para o céu e viram a luz de Deus. E quais são as implicações desse ato de olhar para os céus? São muitas. Diariamente nós somos divididos no nosso coração entre olhar para os céus ou olhar para a terra. Entre ser seduzidos por aquilo que a terra, este mundo nos oferece, e entre aquilo que é não só destino, mas parâmetro de medida e de desejo, os céus. Quando Jesus diz, acumulai tesouro nos céus, ele está falando de aplicação celestial. Daquilo que você faz na terra, mas repercute lá, e que traz garantias lá no céu. O cristão nunca, jamais pode se prender demais a este mundo, porque perderá de vista o céu. E começará a viver como qualquer um dos terrenos que vivem limitados a um espaço de tempo na terra. E não se pautará pelas aspirações do céu, pela esperança do céu, pelo padrão ético espiritual do céu. Arthur, se você puder botar Colossenses mais uma vez, eu agradeceria. Colossenses 3. Paulo, sabendo do risco que nós corremos, de nos prender tanto a este mundo e querer ganhá-lo, ele vai trazer estas admoestações que nós precisamos a todo tempo cuidar e colocar no nosso coração. Quando ele diz no versículo 2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. São estes comandos, estas orientações que Paulo vem dar para nós que estamos como embaixadores do reino, embaixadores do céu. Nós não podemos jamais nos esquecer disso, que o céu, o alto, não é apenas o nosso destino, o céu é o nosso modelo de vida. As coisas que vêm do céu, aquilo que Jesus ensinou a respeito de como viver uma vida aqui na terra, é o padrão do céu. E nós estamos nos envolvendo demais com este mundo, com esta vida, e pouco a pouco, eu como pastor tenho visto muitos de nós ficando para trás, como a mulher de Ló, congelada, virando estátua de sal, presa às coisas desse mundo.
É de Jesus a palavra. Uma palavra tão contundente, tão preocupante. Aquele que quer ganhar este mundo perderá sua alma. Jesus não dá rodeios. E só consegue viver uma vida plena na terra quem vive a todo instante olhando para o alto, olhando para o céu, nunca esquecendo que você está como peregrino passando por aqui. Que o seu destino não é viver eternamente aqui. Que você está de passagem por aqui, por isso que você não se prende e não ama desesperadamente a terra, ao mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. São essas as recomendações do nosso Salvador Jesus. Como é que nós vamos poder vencer a sedução do mundo? Olhando para o alto. E quando os magos olhavam para o alto, para o céu, eles desprendiam da terra, no sentido do desapego, e anelavam as coisas celestiais. Essa é a grande lição que os magos nos dão quando são capazes de olhar para os céus. Ser dirigidos por esta maravilha que governa todo o mundo, que é o Pai. A segunda coisa que nós devemos aprender com os magos é de aprender ou se permitir se guiar, se orientar por Deus, ser conduzido por Deus. Há uma palavra que é muito usada ultimamente, a palavra autonomia ou autônomo. Quando se fala de um avião que tem um tanque grande, nós dizemos dele, ele tem autonomia de voo. Quando uma pessoa desenvolve sua liberdade de convicção, é dito, essa pessoa ela tem autonomia, ela tem liberdade de fazer o que crê e o que pensa. Mas a origem da palavra autonomia vem do grego, auto, você mesmo, eu, nomia lei, eu sou a minha lei. Eu dirijo a minha vida, em suma, em síntese, autonomia é você ser o senhor de você mesmo. É você fazer o que você bem entende, o que você acha, o que lhe dá na telha, de seguir uma ideologia, uma conduta, e você faz o que bem entende. O cristianismo propõe viver como discípulo de Jesus. Por isso que não cabe mais o que você acha. Quando em um debate, uma discussão sobre a Bíblia, alguém chega para mim e diz assim, pastor, mas eu acho, para tudo. Nós não estamos querendo saber o que você acha, nós queremos saber o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz impera sobre nossas vidas e sobre as nossas axiologias. Não é o que nós achamos, é o que a Bíblia diz. Por isso que nós nos submetemos à palavra de Deus, que nada mais é do que a condução de Deus. É o se deixar guiar pela palavra que ensina verdades eternas, supremas, que nos dá direções sublimes, às vezes que requer de nós um alto preço, mas nós sabemos que os preços que são cobrados de nós têm como finalidade o nosso bem. É igual você vai para o Dr. Peixoto, ele é cardiologista, ainda atende, e ele diz assim, carne gordurosa, nevermore. Doce, nevermore. Aí ele vai cortando tudo de você. Mas doutor, não vou poder comer nada, as coisas boas da vida. Você tem que abrir mão, por causa da sua saúde. Mas você sabe que o benefício vai ser supremo, vai ser gratificante. A dor, a abstinência daquilo que te dá prazer, vai redundar em um bem maior. Esse é um exemplo prático do cuidado do corpo. Imagine do cuidado da alma. Você acha que seria diferente? O dizer não para vontades, aquilo que é oferecido em bandejas de pratas, de ouro, para que você possa se safar, e você diz não.
quando você resolve obedecer, seguir a orientação de Deus. Meus queridos, o segredo para se chegar à bênção é se deixar guiar por Deus, pela palavra, pelas revelações do Senhor. Não se deixe guiar pelo conselho dos ímpios, porque o Salmo 1 vai dizer categoricamente que é beco sem saída. Nós devemos nos guiar por Deus, pela sua condução, pelo que Ele diz, é segui-lo. Seguindo, nós não vamos parar com os burros na água, pelo contrário. Nós vamos parar em pastos verdejantes, em águas de descanso. Quando você lê o Salmo 23, aquela belezura literária, fala muito deste ato de seguir o pastor, Jesus, e ser conduzido a águas de descansos e pastos verdejantes. Essa é a segunda lição que nós devemos aprender com os magos. A primeira é aprender a olhar para o céu e desviar o nosso olhar da terra de vez em quando. A segunda é se permitir guiar por Deus. Terceira é viver e honrar a Deus, a Jesus como Rei. Qual é o seu relacionamento com Jesus? Como você se relaciona com Ele? A segunda orientação que eu dei, que tem a ver com se guiar, se orientar por Deus, tem a ver com essa terceira afirmação que fiz, que nós devemos aprender a viver e honrá-lo como Rei. Porque você só vai obedecer, seguir a orientação de Jesus quando você vê-lo como Rei. Ou quando você aprender a aplicar a oração do Pai Nosso em sua vida. Porque fazer e repetir a oração do Pai Nosso, até jogadores de futebol prestes a saírem do túnel fazem. E muitas vezes com muita intensidade. Mas se entendessem a profundidade da oração do Pai Nosso, nunca a fariam. Porque não tem oração mais comprometedora do que a oração do Pai Nosso. Quer um exemplo? Perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado. Aí, minha filha, a porca torce o rabo. E o nó é grande. Porque você está orando a Deus para que Deus te perdoe como você perdoa os outros. Eita, nós. Eita, nós. É um negócio complicou. Se você é alguém que não tem facilidade de perdoar e ora e faz a oração do Pai Nosso, você está dizendo, Deus, age comigo como eu ajo com os outros. Quer ver outra coisa complicada na oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há alguma exceção? Olha, mas nessa área o Senhor não pode fazer a tua vontade. Olha, Deus, o Senhor sabe que eu estou com uma vontade enorme de fazer essa viagem. E o Senhor não ouse atrapalhar a minha viagem. Hein, Bia? Nós vamos para os Estados Unidos, né, Bia? Bia está muito chique. Bia vai viajar para os Estados Unidos, gente. Mas quando você diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, você está dando para Ele a ação absoluta e restrita de fazer o que Ele bem entende, o que Ele bem quer. Mas como a gente faz sem entender ou sem refletir, a oração do Pai Nosso perde o sentido. Vê-lo como Rei é vê-lo como Rei de toda a terra e de nossas vidas. A visão de Isaías, no capítulo 6, ela é uma visão importante para Isaías e muito importante para nós. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Essa é a visão que ele tem quando ele entra no templo. A visão de que Deus está sentado em um trono, reinando absoluto, trazendo dos céus o seu querer e a sua vontade. A visão de Apocalipse não é outra
é do trono. E a visão que João tem é de que é aquele que assenta no trono. É nos dito que Jesus está sentado à direita de Deus e o Deus Pai, ao lado, à sua direita, sentado em um trono, reinando. Não há um outro lugar, não há uma outra postura que não caiba a Deus, ao Filho e ao Espírito Santo, senão tronos de onde reinam. E nós somos súditos, que temos que aprender a nos submeter ao Rei e de adorar a esse Rei como Rei. E não como hoje é muito usual você ir em algumas igrejas ou assistir a alguns programas de televisão, você descobrir que muitos são reis e que Deus passou a ser o nosso servo. Ele só se fez servo uma vez. Foi para morrer por nós e para ensinar o relacionamento a todos nós, que devemos ser servos uns dos outros. Mas ele não é servo para fazer o que eu quero, o que eu entendo que é certo. Ele é rei para estabelecer sua vontade em nossas vidas. E feliz é aquele ou aquela que entende e descobre isso. Porque vai ter uma vida muito feliz, vai ser mais grato e vai receber bênçãos maiores. Porque não vai viver como teimoso, como um mulo ou mula. Mulo não existe, né? Mas passou a existir agora. A Bíblia diz, não seja como mula que só para quando se coloca cabresto. Tem muitos crentes sofrendo, porque Deus colocou um cabresto e ele ou ela não querem parar. Por que eu sofro tanto? Porque você é teimoso demais. É cabeça dura demais. Resolveu não obedecer e não encarar Deus como rei. Quando isso acontecer nas nossas vidas, queridos, ver Deus como rei, aprender e a querer se guiar por Deus e desapegar dessa terra e começar a pensar e a olhar para as coisas celestiais, a nossa vida vai ter uma dimensão diferente. E veja como Deus pega alguns homens do Oriente que não conheciam as promessas e as revelações do Velho Testamento a respeito da vinda do Messias, mas que vieram. Você lembra quando a Bíblia diz que quando nós não falarmos, as pedras clamarão? Estes homens estão obedecendo um propósito de glorificar a Deus mesmo sem conhecê-lo. A mula não conheceu e falou. Deus botou a mula para falar para Balaão. As pedras não conhecem a Deus e elas podem clamar. E os magos, mesmo sem conhecer, foram instrumentalizados por Deus para dar essas lições extraordinárias para as nossas vidas. E há mais coisas aqui. Até os presentes que estes homens trazem têm a ver com o que Cristo iria fazer no seu ministério. Quais são os presentes? Ouro, incenso e mirra. Ouro é dignidade, é presente real. Você não dá prata a um rei, você dá ouro a um rei. Quando os magos trouxeram ouro, eles estavam dando dignidade real ao rei de toda a terra, ao rei dos reis. Quando eles entregam o incenso, eles olham para Jesus como o sacerdote. Aquele que seria tanto o sacerdote quanto o sacrifício, que faria a oferta perfeita pelos nossos pecados. Eles estavam pré-anunciando e vendo e apresentando Jesus como o sacerdote, o rei, o sacerdote. E quando eles entregam mirra, ali é uma tipificação. Eles olham para Jesus como Salvador, aquele que morreria por nós. A mirra era usada na prática de embalsamento dos judeus. Era diferente da prática egípcia. Os egípcios, mais elaboradamente, tiravam o cérebro, os órgãos internos e preenchiam com substâncias, com plantas, que faziam um trabalho de conservação bem melhor do que os judeus faziam.
Mas cabia aos judeus molhar ataduras em mirras, em aloés e outras plantas e colocar enfaixando o defunto, para que ele pudesse, na sua morte, não ter cheiro de morte, mas nada impede. E ali fizeram também sobre Jesus, quando eles entregam a mirra, é para o embalsamento de Jesus. É encarando que a sua grande missão seria morrer por nós. Os magos apresentam o rei dos judeus como rei, como sacerdote e como salvador. Que nesse Natal aprendamos e apliquemos todas essas mensagens embutidas neste gesto de sair do Oriente para encontrar em Belém o Salvador de toda a terra. Que os nossos olhos olhem mais para os céus, que você não viva preso a esse mundo, tão preso que se torne mundano, e nem tão alienado, que olhe demais para o céu e se esqueça de viver uma vida aqui na terra, se isolando de tudo e de todos. Que você saiba dosar isso, que você saiba também entender que a melhor coisa a fazer é viver debaixo da vontade de Deus, por mais que a vontade de Deus contrarie a sua vontade. Que você aprenda a honrá-lo como rei e que dê a ele toda honra, glória, através da sua obediência como súdito. E que hoje, nessa data que se aproxima, a data que comemoramos o seu nascimento, olhemos para ele como rei, sacerdote e salvador de nossas vidas. Tem um momento de